Esse poder de julgar nos delegou o povo e para que nós tenhamos esse poder, primeiro, nós temos que demonstrar que somos capazes, prestando um concurso que é um dos mais difíceis do país. Sim. Segundo, trabalhando durante 3 anos, para só então, já com a vitaliciedade, permanecermos nesta atividade de julgar. O povo pouco sabe do muito que o tribunal faz e nós acabamos apontados como lentos, como demorados. O direito penal brasileiro absolve o réu, condena o juiz, porque nós muitas vezes temos que libertar um réu confessadamente pela lei, praticante de um homicídio, aquele que é condenado por um homicídio, o juiz encerra o júri, tem que mandar o réu para a rua, porque o réu é primário, de bons antecedentes. Ou seja, pela lei, né? Pela lei. Hoje nós estamos com o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Nelson Calandra, eleito recentemente presidente da APAMAGES, Associação Paulista de Magistrados. E muito bem eleito, não é mesmo, desembargador? Parabéns, é um grande prazer tê-lo aqui. Prazer é meu. Peço permissão para ingressar na sua casa, poder falar com você, porque esse é um espaço público da nossa TV Justiça, uma TV que eu sonhei esse sonho um dia, juntamente com o ministro Marco Aurélio, que teve essa feliz ideia de construir um veículo de comunicação que olhasse um pouquinho para o Poder Judiciário brasileiro. Aliás, o contraponto nesse biênio 2008-2009 será um programa não só do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como também da APAMAGES. O senhor na presidência e desejamos aí muita sorte, tanto à sua presidência, às nossas presidências e ao programa também. Exatamente, nós vamos caminhar juntos, né, ao longo desse biênio e o Contraponto é um programa muito importante porque mostra para a população algumas das atividades desenvolvidas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, pelos tribunais brasileiros e agora de modo particular pela Associação Paulista de Magistrados, que completa neste ano 55 anos de existência. Opa, parabéns duplamente então. Desembargador, dizem que o juiz não é um bom administrador. Isso é verdade, presidente? Não é real que o juiz seja um péssimo administrador. Não é real que o juiz seja um péssimo administrador. Talvez o juiz não seja, e ele não é, um técnico em administração. Ele é um jurista, mas administrador, cada um de nós é. Porque nós administramos a nossa própria vida, nós administramos os nossos interesses. Nós não podemos colocar esse rótulo de mau administrador para o magistrado. O que ele não é, e comprovadamente não é, técnico em administração. Por isso nós temos setores técnicos no tribunal, pessoas com formação acadêmica necessária para gerir as questões da administração. Mas a administração superior, o poder político de administrar, ele deve estar na mão daqueles que são eleitos para governar o Tribunal de Justiça. Pois bem, o senhor elegeu-se presidente de uma associação que representa os interesses de 2.700 juízes bandeirantes, presidente. E é veemente quando afirma que não é justo, no início de carreira, que o juiz federal ganhe o dobro que o juiz estadual. E pelo que eu pude perceber, essa será uma das suas principais bandeiras. Como lutar por isso, presidente? Nós já obtivemos a vitória da aprovação do projeto de lei número 10, de implantação do subsídio, e com isso nós já vamos ter uma melhora acentuada no nível de remuneração dos juízes que iniciam a carreira. Isso não quer dizer aumento generalizado para toda a magistratura. Os magistrados mais antigos, eles já estão no patamar equivalente ao subsídio. Sim. Então, para eles, não haverá propriamente um aumento, uma mudança, né? Uma mudança grande e radical. Mas para aqueles que estão começando, nós vamos dar a eles uma condição de ter
em pé de igualdade, a mesma retribuição que todos os estados do Brasil já dão, menos São Paulo. E por que menos São Paulo? Porque São Paulo atrasou na implantação do subsídio, questão de tramitação do projeto dentro da Assembleia, questão de vontade do Poder Executivo, todas as dificuldades internas do tribunal, foram fatores que somaram. Já no final de dezembro do ano passado é que nós conseguimos a aprovação do projeto de subsídios. O senhor também declarou que, como presidente da Pamages, vai colaborar, o que significa dizer que é mais do que lutar, para que o Tribunal de Justiça paulista ganhe a tão sonhada independência financeira. Será a sua segunda bandeira, desembargador? Eu acho que é a principal bandeira, a principal meta, né? Porque sem os meios não se chega a lugar absolutamente nenhum. Nós temos que propiciar ao Tribunal de Justiça, uma vez que a Associação Paulista de Magistrados, por seu desenho estatutário, é o braço político do Tribunal de Justiça, cabe a nós lutar junto ao Poder Legislativo e Executivo para que o Tribunal de Justiça seja autossuficiente em matéria financeira. Há um projeto de emenda constitucional subscrito pelo deputado João Barbosa, aqui no estado de São Paulo, que prevê a destinação de 6% da receita tributária do estado para o Poder Judiciário. Isso seria o nosso orçamento de 8 bilhões sem corte. Um sonho muito, muito lindo, né? Mas distante, né? De todos aqueles que já sentaram na cadeira de presidente. O Poder Judiciário é o único dos poderes de Estado que pode gerar recursos capazes de sustentá-lo, destinando a taxa judiciária para o próprio Tribunal de Justiça. Nós apresentamos na Frente Parlamentar pela Independência do Poder Judiciário, presidida pelo deputado Rodolfo Costa Silva, um anteprojeto de lei. E pensando nas futuras bandeiras, presidente, o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, tem ou não razão quando impõe aos juízes estaduais que, além de judicar, exerçam tão somente a função de magistério? É certo? Esta é uma vedação que nós temos na Constituição. Nós não podemos exercer qualquer outra atividade que não seja o magistério. Porém, nós não somos impedidos de pensar, de sentir e de exercer os direitos da cidadania. Prova é que o próprio Supremo Tribunal Federal concedeu uma liminar ao magistrado de São Paulo, permitindo que ele continuasse a exercer cargos dentro de uma associação maçônica, cargos não remunerados, cargos ligados ao exercício da cidadania ou à liberdade de pensamento ou religiosa, não podem ser suprimidos por ninguém, nem pelo CNJ, nem por um ditador. Pois é, presidente, há juristas respeitados que defendem a eleição para os cargos da magistratura. O que o senhor pensa a respeito? Eu entendo que, quanto mais democrática for a direção de um ente público, melhor para esse próprio ente. Democracia, todavia, não pode ser uma febre democrática. Tem que ser algo conquistado com maturidade e com muita responsabilidade. Ou seja, conquistado de fato, né? Conquistado de fato, mas conquistado de fato no sentido alto da política. Ainda recentemente, nós sofremos um golpe mortal, porque o critério de eleição definido pela Corte, pelo Tribunal Paulista, foi alterado por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Para nós, paulistas, isto nos magoa profundamente. Mas como Deus é brasileiro e mora em São Paulo, quem sabe? Mesmo com essa interferência, nós tivemos um resultado bom, porque a magistratura brasileira e paulista tem excelentes valores. Verdade. E aqui, para a felicidade nossa, os mais antigos são tão bons como qualquer um de nós que fosse eleito com votos desde o juiz substituto que ingressou hoje, como daquele mais antigo. Que a antiguidade seja um critério de escolha
por aqueles que têm a obrigação de votar. Não seja um critério para excluir ninguém, pura e simplesmente porque não tem esse galardão da antiguidade. Lutamos já na Constituição Paulista para que juízes pudessem eleger representantes junto ao órgão especial. Nós queremos essa conquista para a magistratura e que essa conquista, quando vier para São Paulo, seja uma conquista definitiva para o Brasil. E ouvindo aí o senhor falar sobre eleições, eu me lembrei aqui da correria que significa uma eleição, né? E o senhor é presidente, hoje já está eleito. Queria saber como é que está a correria da sua vida? Continua igual? Está maior? Deu uma acalmada? Como é que é isso? No processo eleitoral eu tive que tirar as férias mais trabalhosas da minha vida, porque rodei 20 mil quilômetros. Brincadeira, de verdade. E agora eu passei da Fórmula Indy para a Fórmula 1, né? A velocidade aumentou, o volume de compromisso também, mas eu fico muito feliz de poder dedicar você que me ouve e que me vê essa vitória. Vitória de uma carreira de juiz construída durante longos anos, uma carreira de respeito à população, de respeito aos meus colegas, e eu queria compartilhar essa vitória com cada um de nós, porque eu acho que é vitória com responsabilidade. Sim. Bem, nós vamos interromper alguns instantes esse nosso primeiro bloco. Presidente, daqui a pouco nós voltamos. E você não saia daí, daqui a pouco estaremos de volta com Nelson Calandra, presidente da Associação Paulista de Magistrados. Até já. De volta ao nosso segundo bloco, conversando com o presidente da Associação Paulista de Magistrados, Nelson Calandra. Presidente, o senhor coordena há 10 anos um programa de rádio. Isso quer dizer que o presidente tem um fundo jornalístico? Como é que é isso? Não, há mais de 10 anos atrás, né, comecei esse programa que chama Linha Direta com a Justiça, na Rádio Bandeirantes, que tem... Rádio AM ou FM? AM e FM. Nas duas. Na 840 e na 90.9. Toda sexta-feira nós temos esse que horário, programa. Presidente? Das 14 às 16 horas, às sextas-feiras. E é um programa muito concorrido, é considerado primeiro lugar em AM pela pesquisa do Ibope. E ali nós, juízes do trabalho, juiz especializado em área criminal, um promotor de justiça, um defensor público, um advogado especializado em previdência, nós respondemos todas as perguntas que chegam de bate-pronto. Que interessante. Pela população. Chegam por e-mail, por fax, por carta. Mas tem lá a Constituição, tem tudo à mão, Não tem né? nada, tem só texto e teste. É mesmo? E talvez pelo fato de nós já termos aí alguma antiguidade, e todos sabem tudo sempre? Não, muitas vezes a gente não sabe, pede um tempo, responde no outro programa, não é? Mas a maioria das questões a gente responde mesmo na hora. E a gente responde sempre em tese, não é uma consultoria. Certo. É uma orientação para a população de como ter acesso à justiça. Isso é muito bom. Que direitos tem, como pode reclamá-los, não é? É isso que nós fazemos lá há mais de 10 anos. O senhor tem, então, um fundo jornalístico que eu já percebi. Eu fui ator de teatro, né, do Tuca. É mesmo? No Teatro da Universidade Católica. Que peça que o senhor fez, desembargador? Nós fizemos a testemunha de acusação e outras coisas mais. Quer dizer, quando era bem jovem, era estudante de Direito? Na PUC. E já gostava de crime, né? Já gostava, assim, de Direito Criminal? Gostava. Muito bem. E quanto tempo o senhor ficou no teatro? Nós ficamos um tempo na faculdade lá. 5 anos? Depois nós saímos e aí já não era recomendável, era altamente perigoso fazer teatro. Mas por quê? Naquele tempo. Por causa daquelas questões. Aquelas questões todas que já são conhecidas, né? Nós achávamos que nós podíamos mudar o mundo, né?
E hoje nós temos a certeza que somos capazes de mudar o mundo a partir da nossa fraternidade, da nossa união e da nossa atividade. Nossa, presidente, mas agora eu fiquei muito curiosa. Qual era o papel que o senhor sempre representava no teatro? Eu trabalhava como promotor, fazia o papel de promotor. E por que o senhor não prestou no Ministério Público? Isso é uma longa história, Tá bom, né? então, Conto outro dia. Vai ficar para uma outra vez. Muito bem. Presidente, eu também vi no seu currículo, que eu estava pesquisando, que o senhor presidiu a Comissão de Investigação da União Internacional de Magistrados, Peru e Colômbia. Agora, investigação, presidente, explique para nós. Eu fui, por 2 períodos, vice-presidente da União Internacional de Magistrados, que são 62 países, 5 continentes, e presidente do Grupo Ibero-Americano de Magistrados, que é Portugal, Espanha, América Central e América Latina. E nós fomos designados pelas Nações Unidas. Sim. Porque haviam assassinatos de juízes em série na Colômbia, assassinaram todos os membros da Suprema Corte da Colômbia, e nós fomos encarregados de investigar esses episódios, tanto no Peru como na Colômbia, e de tentar encontrar uma solução. Felizmente, o nosso trabalho produziu frutos. Deu certo. Tanto assim que a situação na Colômbia, não digo que se normalizou, ela é anormal até hoje, mas naquilo que envolvia o judiciário, houve uma melhora acentuada. E nós ajudávamos as famílias dos juízes assassinados. Nós tirávamos as famílias da Colômbia. Sim. E colocávamos essas famílias em outros países, dávamos a eles novas identidades e uma possibilidade de uma nova vida. Nós éramos os pais assassinados, né? Porque nós financeiramente e pessoalmente apoiávamos essas famílias dos nossos colegas assassinados no Peru e na Colômbia. Maravilha, presidente. E por que o senhor diz, aqui cá entre nós, que a sociedade, de modo geral, não conhece bem os seus juízes? Eu acho que é falta de comunicação, né? Num processo, normalmente, há 2 partes. Quem é condenado, naturalmente, sai insatisfeito, né? E isso já provoca uma opinião contrária, aqueles insatisfeitos, os condenados. Se o réu não é condenado, os familiares da vítima também ficam com uma opinião desfavorável. E falta mostrar aqueles que efetivamente nós aplicamos sanções e penalidades, e isso não é mostrado. Você vê que a imprensa mostra, a manchete do dia é impunidade, né? Mas a punição não é mostrada. E nós temos um sistema penitenciário muito fragilizado. O Brasil investiu pouco em presídio. O primeiro governo a olhar de frente, perceber, né, para essa situação foi o governo Mário Covas, que investiu na construção de estabelecimentos penitenciários pesadamente, né? Depois o governador Alckmin também fez, o governo Serra prosseguiu, e pela primeira vez na história da República foi o governo Lula que criou um presídio federal, que até então não existia. Mas o senhor também afirma que o judiciário incomoda muita gente, especialmente os detentores do poder. Pois bem, presidente, quais detentores? A criminalidade organizada, ela tem infinitos recursos financeiros. O poderio financeiro da criminalidade organizada supera o PIB do Brasil, não é? E nós, que representamos a lei e a ordem, nós temos que trabalhar na segurança pública com armas ultrapassadas, com sistemas de comunicação ultrapassados. Aonde estão esses que têm interesse na impunidade, que têm interesse em que a justiça não funcione? Talvez na Quinta Avenida, em Nova York, talvez aqui no Centro Financeiro de São Paulo. É alguém sem rosto. Sim. E nós, no judiciário, muitas vezes, os nossos oficiais de justiça, né? Eles vão procurar o réu sem rosto. Chega lá o mandato, estou procurando fulano. Cadê fulano? Um réu sem rosto. Porque nós nos preocupamos tanto em
hipervalorizar os direitos individuais que muitas vezes esquecemos que a maioria acaba escravizada em nome do direito de um só indivíduo. Presidente, agora chega de falar do judiciário, chega de falar de eleições, o senhor, afinal, venceu as eleições, mas eu estou até com um certo receio de perguntar para que time o senhor torce. Para que time o senhor torce, presidente? Eu não sei se é defeito de fabricação ou qualidade de fabricação, mas eu sou corintiano, assim, há longo tempo. Bom, então nós não vamos machucar mais, né, presidente? Vamos torcer para que, né, as coisas mudem um pouco de figura, né? Futebol é como a vida, né? Ele hoje é um time está em evidência, muda o dirigente, outro time estará. O único time que passa por todas as tempestades, sem jamais se abalar, é o São Paulo Futebol Clube. São Paulo Futebol Clube? O Corinthians, coitado, é o time do povão. E eu venho do povão, sou povão, não é? E me orgulho disso. Bem, presidente, para terminar agora, se o senhor tivesse que escolher para si mesmo um destino, o presidente poderia nos dizer qual seria ele? Bom, eu acho que o destino de todos nós, não é procurar estar sempre ao lado das pessoas que nos querem bem, não é? Eu acredito que se eu pudesse escolher um destino para mim, eu escolheria novamente ser juiz, né? Porque acho que sendo juiz eu me encontrei, né? Trabalhei muito, muito, muito e continuo trabalhando, né? E andou muito, né? E andei por esse muito, mundo afora e pelo mundo adentro. afora, em diversos lugares do mundo. Mas não existe lugar melhor do que a casa da gente, sentado no sofá e de pé esticado. Com as pessoas que a gente ama, né? Com as pessoas amadas. É verdade. Presidente, olha, foi um prazer muito grande tê-lo aqui no programa e agora como nosso parceiro. Esperamos aí uma gestão maravilhosa, que o senhor consiga atingir todos os seus objetivos e tenho certeza que será um sucesso, viu? E Contraponto agradece a sua participação. Eu que agradeço a sua atenção em nos ter ouvido e nos dado esses minutos e dizer que nós prometemos trabalhar mais intensamente ainda para que você possa conhecer o que faz a Justiça Paulista, quem são os juízes paulistas e para onde eles caminham, que destino nos espera, né? E agradecer também a você, Cacilda, essa oportunidade ímpar de poder falar com o Brasil por seu intermédio. Muito bem. Gostou? Pois é. A semana que vem estaremos de volta. Tem mais. Até lá. Eu estive numa entidade que se parecia uma Babilônia, cada um falava num idioma diferente, né? Inglês, francês, alemão, espanhol, japonês, chinês. Sim. E com esse jeito brasileiro, né? Certa vez eu, numa reunião em Paris, numa reunião muito sofisticada, havia um colega do Amazonas. Sim. E eu levei para assistir a reunião. Os colegas europeus ficaram estupefatos. Mas Calandra, ele não faz parte da direção. Como é que você traz ele para participar da reunião? Sim. Eu falei, por acaso a reunião é secreta? Tem alguma coisa para esconder? Não. Então ele é bem-vindo, pode vir.